Olá, vamos dar início à nossa escola dominical, a escola bíblica, e dando sequência à nossa série de estudos Vida Santa até a Volta de Cristo, Conselhos para uma Vida Vitoriosa. A lição de hoje é a número 8, Trabalhando sem Ansiedade. A paz para a irmã Rose, que já está aí conosco acompanhando, e aos demais que forem chegando e interagindo conosco. A paz seja com todos. As leituras estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 28. Diz assim: 1 Tessalonicenses 4, versículo 11 e 12: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossa própria mão, como vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com o que os estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10: Orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Atos capítulo 20, versículo 35: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz: Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Portanto, podemos ver aí 4 referências bíblicas que falam a respeito do trabalho, mostrando que o trabalho é digno, que toda profissão honesta é digna, que o salário ele é importante, é necessário e que todos nós temos obrigação de trabalhar para ter o sustento. Antes mesmo da entrada do pecado, já havia o trabalho, né? O homem lavrava a terra. Porém, não era um trabalho árduo e cansativo, era um trabalho até prazeroso, né? O homem tinha uma ocupação, colhia, plantava. A partir do pecado, o trabalho ele tornou-se árduo, ele tornou-se angustiante, ele tornou-se difícil. Então, não existe profissão fácil, não existe trabalho fácil. Todo trabalho ele é penoso, ele ocupa, ele cansa, ele esgota, ele fadiga, ele traz uma certa ansiedade, aflição nas pessoas. Então nós precisamos aprender a lidar com essas ansiedades do trabalho para que isso não venha atrapalhar a nossa fé. É claro que todos nós temos que trabalhar para ter o nosso sustento, mas o que a Bíblia orienta é que o trabalho não seja a principal razão da vida, né? Que o trabalho não seja de tal modo que ocupe tanto a pessoa para que ele não tenha tempo nem para Deus e nem para a família. E tem muitas pessoas que trabalham tanto, estão muito bem estruturadas economicamente, mas estão muito distante de Deus e da própria família, porque não tem tempo nem para Deus e nem para a família. Então, o que vale esse trabalho? O que vale? Quando nós vamos para Provérbios de Salomão, nós vemos ali muitas referências a respeito do trabalho, a condenação à preguiça, e chamando a pessoa para ter um equilíbrio. Então, que possa trabalhar, que possa ter uma renda, que possa ter as suas necessidades supridas, mas que o trabalho não venha ocupar ao tempo que pertence a Deus e muito menos ao tempo que pertence à família. Portanto, trabalhai, mas
Vivei para Deus e vivei também para a família. E lá em Provérbios de Salomão fala que o grande prazer, a grande satisfação de um homem é trabalhar e usufruir desse trabalho e orienta como? Que deve-se usufruir com a esposa e com filhos, com a família. Não adianta nada a pessoa trabalhar demais e a ponto de nem usufruir, né? Não poder nem usufruir porque está ocupado demais. Então, tente equilibrar, busque equilibrar. E a lição de hoje vai nos proporcionar isso aí, né? Definir o que é ansiedade, definir como deve ser a vida de um cristão sem ansiedade, valorizar aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é honesto. Portanto, no trabalho, o cristão ele tem que ser honesto, né? Ele tem que ser honesto. Ele precisa trabalhar com honestidade, não se envolver naquilo que alguns colegas de trabalho influenciam, coisas erradas que surgem ali dentro do ambiente de trabalho, e muitos colegas de trabalho induzem o crente a querer também a fazer coisa errada. Então você precisa o quê? Você precisa se comportar como cristão, né? Você não pode esquecer que você é um cristão. E assim você vai ter uma vida digna, uma vida equilibrada, uma vida honesta. E é isso que a Bíblia recomenda e é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Aqui na introdução da lição diz assim, né? Vivemos num tempo onde existem inúmeras e sérias controvérsias e reivindicações sobre o valor do trabalho. Então, hoje, o que se fala é que todo mundo tem que trabalhar muito, tem que ganhar muito e comprar muito. Tá, mas e o viver? E o viver? O que adianta trabalhar muito, possuir muito, né? Hoje, um dos problemas dessa geração é que os pais trabalharam demais, compraram muitos presentes, muitas roupas bonitas, muitos celulares bons, mas não tiveram tempo para dar atenção aos filhos. Não tiveram tempo para conversar, não tiveram tempo para expressar o amor, não tiveram tempo para conviver, não tiveram tempo para ensinar os filhos a viver, principalmente viver em família. E hoje nós estamos vendo aí uma geração desagregada, que não está nem aí para a família, que não está nem aí para os pais, que vive do jeito que quer e vem dando muita dor de cabeça para pai e mãe e vem fazendo com que pai e mãe tenham muito desgosto, muita infelicidade. E não é para isso que os filhos existem. Segundo a Bíblia, os filhos vêm para ser herança bendita, boa herança, e não para ser pedra de tropeço, sofrimento, angústia, aflição. Então trabalhe muito, produza dentro do suficiente. Não existe profissão fácil, não existe trabalho fácil, mas trabalhe para ter o suficiente para que você possa usufruir com a família e para que você tenha tempo para Deus. Senão todo trabalho é em vão, senão acaba não surtindo o efeito que se necessita. A relação capital-trabalho e patrão-empregado, ela existe desde os primórdios da humanidade e sempre houve controvérsias a respeito disso, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que foi trapaceada durante 2 anos num trabalho árduo e muito duro, muito difícil, não recebeu o que foi combinado, viveu em condições análogas à escravidão, e essa pessoa dizendo que ia procurar seus direitos, ia reclamar na justiça, porque trabalhou 2 anos e não recebeu o equivalente a meio ano. Então, essa relação capital-trabalho, patrão-empregado, existe desde os primórdios da humanidade e sempre tiveram controvérsias. Sempre tiveram controvérsias. O cristão, ele precisa orar, clamar a Deus, pedir direção de Deus, pedir confirmação de Deus para aceitar o trabalho, para que esse trabalho seja bênção para ele, para que esse trabalho venha dar rendimentos e para que esse trabalho não venha atrapalhar a vida familiar
e nem a vida espiritual da pessoa. Porque se vier a comprometer qualquer uma dessas partes, é melhor não aceitar, é melhor esperar uma outra oportunidade. Sempre que se fala em oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio, o inimigo sempre coloca um laço, né? Ele sempre traz alguma coisa para confundir. Então, por isso que você tem que estar sempre orando a Deus, pedindo direção de Deus, para você saber se você deve ou não aceitar, se aquilo vai ser bom ou não para você, se vai ser frutífero ou não para você, porque às vezes vem aí aparentemente ofertas maravilhosas, mas que por trás vem um embaraço, né? Vem algum tipo de atrapalho para a sua vida, principalmente para a vida espiritual e para a vida familiar. Então, observe bem qualquer oportunidade na sua vida, se ela não vai afetar a família e a espiritualidade, porque se afeta essas duas partes, vai te desestruturar por completo. Vamos lá. Todo trabalho é lícito e honesto para um servo ou uma serva de Deus? Será? É o que nós vamos ver no decorrer dessa lição, né? Todo trabalho é difícil, todo trabalho é árduo, mas será que todo trabalho é honesto? É o que vamos observar aqui nessa lição. Estamos vivendo também numa era de falta de oportunidades de trabalho, principalmente por causa da informatização. Hoje os computadores vêm fazendo serviços aí de diversas pessoas. Esses dias eu recebi uma notícia de um software que faz serviços de 10 mil computadores. Aí você imagina, você instala isso em um computador e basta uma pessoa para comandar isso aí e toma um emprego de 10 mil profissionais. E é assim que está vivendo o mundo. Então, nós temos que ver também a tendência do mundo, a tendência empresarial, comercial, a tendência das profissões. Algumas profissões estão deixando de existir, estão surgindo novas profissões. Então, nós precisamos ficar atento para a gente não ser devorado pelo mercado, né? Tem que acompanhar o mercado, aperfeiçoar, e se de repente aquela profissão que nós temos, ela já não rende mais, ela já não dá mais, que tenhamos uma outra profissão, adquirimos outra profissão a tempo para ter uma renda familiar estável, uma renda familiar suficiente e que possa então dar continuidade ao trabalho, né? Porque tem muitas pessoas que não acreditam na possibilidade de uma mudança radical no mercado de trabalho e com isso são surpreendidas pela mudança nas profissões e acabam sendo devorados pelo mercado, ou seja, perde o trabalho para as máquinas, para os computadores e não preparou para uma outra profissão. Então, fique atento nisso para que você possa compreender e saber se colocar de uma forma digna, ética e moral. Isso é essencial para o cristão. Não importa qual é a sua profissão, não tenha vergonha da sua profissão, não tenha receio do quanto você ganha. O que você precisa é trabalhar honestamente e aplicar o seu dinheiro honestamente. Isso é essencial para o cristão. O cristão não pode se envolver em coisas erradas, coisas ilícitas. Então, tudo que é lícito, tudo que é bom, é positivo para o cristão. Vamos lá, a parte primeira aqui da lição diz, uma vida de quietude. Tópico primeiro diz, e procureis viver quietos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. A paz de espírito, ela é indispensável para uma boa qualidade de vida, para o bem-estar. Não adianta nada a pessoa ter uma grande fortuna, ter muito dinheiro e não ter paz. A pessoa não dorme sossegado, não vive sossegado, não anda sossegado. E às vezes você vê a pessoa simples, humilde, aí tranquilo, sossegado, dormindo bem, acordando bem, caminhando livremente, indo para todo lugar. E já existem pessoas que têm que ter segurança, têm que ter carro blindado, têm que ter toda uma estrutura paralela para poder viver, porque vive debaixo de risco. E aí, quem vive melhor? O que tem muito dinheiro e é preso dentro de um sistema
de vida que ele acaba nem usufruindo bem, ou aquele que tem uma vida leve, tranquila, está em paz com a família, está em paz com todo mundo, não deve nada a ninguém, está de cabeça erguida, está dormindo tranquilamente, não deve nada a ninguém. Então, isso é muito importante para o cristão. Então, viva tranquilo, tenha uma vida tranquila, e isso vai te proporcionar para que você possa envelhecer com saúde, para que você possa envelhecer bem, para que você possa estar bem. Né? Essa ansiedade, essa aflição, essa correria toda, ela adoece as pessoas. E chega uma época da vida que o que a pessoa ganhou acaba gastando em tratamentos, né? Acaba vivendo trancafiado dentro de hospitais, de casa para hospitais. Então é importante você pensar no seu futuro também. O que você está fazendo hoje, isso vai refletir no seu futuro como? Isso vai te trazer consequências, isso vai te trazer doenças, enfermidades, isso vai te trazer uma falta de liberdade, uma desestruturação familiar. Leve tudo isso em consideração em suas decisões, para que você possa viver bem. Então, muitas pessoas acham que viver bem é ter muito, 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 muito dinheiro, muitas posses. Mas para outros, viver bem é viver de consciência tranquila. Então, não importa qual é o modo de vida, desde que seja honesto. Tá? Honesto. A Bíblia, em momento nenhum, ela condena a riqueza. Ela condena a avareza, que é um comportamento, um pecado que vem da riqueza, e condena também aquilo que é adquirido de forma ilícita, aquilo que é adquirido ilegalmente. Isso, assim, é condenável pela Bíblia. Agora, o trabalho honesto não tem problema nenhum. A única orientação é que o trabalho não ocupe o tempo da família e o tempo de Deus. Tenha tempo para tudo. Ainda sobre uma vida de quietude, na parte 2 aqui diz, o ensino de Jesus. Né? No Sermão do Monte, no Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus fala assim, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vida. Não devemos viver ansiosos com a vida. E nós devemos, então, viver, mas sem ansiedade, né? Viver tranquilo, esperar as coisas acontecerem. Um problema de hoje também é que o mundo está tão acelerado que as pessoas estão se comprometendo muito para poder ter logo as coisas. Então tenha calma. Aquilo que você puder adquirir rápido, adquira. Aquilo que não puder, vai com calma, vai juntando dinheiro, dá tempo ao tempo, tá? Não se desespere, não se angustie. É por isso que tem muitas pessoas endividadas porque estão ansiosas, querem fazer logo, querem fazer antes do tempo previsto. Aí vem as tais oportunidades. Olha, tem isso aqui, é uma barbada, né? Ou compra agora, ou então. Aí você vê assim, poxa, que preço bom, né? Se eu não comprar, eu não vou ter outra oportunidade como essa. Entregue ao Senhor, confie no Senhor. Se você tiver condições de possuir, vai ser bênção para você. Se não tiver, mais adiante Deus prepara uma outra oportunidade para você quando você puder possuir. Portanto, por motivo algum, vivas ansioso. Não viva ansioso quanto à vida, né? Jesus, Jesus, ele mostra que nós não devemos viver ansioso pela vida. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão, é ele que proporciona a nós tudo aquilo que nós precisamos, é ele que proporciona a nós tudo aquilo que necessitamos. Então não podemos viver ansiosos, é crer que no tempo de Deus tudo acontecerá, no tempo de Deus tudo dará certo. Isso não pode servir também para uma vida relaxada, mas também saiba que quando você espera em Deus, tudo acontece no tempo certo, da forma certa e da maneira correta. No nosso cotidiano, descanse no Senhor. Tá? Tem uma vida profissional, tem uma vida social,
tenha uma vida familiar e tenha uma vida com Deus também, porque é essa vida com Deus que vai te proporcionar paz e descanso, né? Que vai te proporcionar refrigério. Não andeis ansiosos também pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nós não podemos viver sem alimentos, mas Jesus orienta em Mateus capítulo 6, versículo 26, que Deus alimenta até as aves do céu. Você já viu passarinho trabalhar? Você já viu passarinho ter hora marcada para ir para algum lugar trabalhar, esperar 30 dias para receber o dinheiro para poder comprar o que precisa? Não. Os pássaros, eles se alimentam diariamente e em vários momentos do dia. Eles batem asa de um lado para o outro e vão comendo. Então, estão passeando e alimentando. Enquanto ele se desloca de um lugar para outro para buscar comida, ele está passeando, está curtindo ali a natureza. E já nós, seres humanos, vivemos muito ansiosos, esquecemos que o alimento é uma provisão que é garantida por Deus. Não significa que você vai deitar numa rede, ficar sentado e dizer Deus vai me sustentar. Não é isso. Deus vai te dar condições para você se sustentar. O que Jesus quer dizer aqui é que o trabalho não seja a sua principal razão de vida. Ele seja para suprir as suas necessidades. Mas existem outras necessidades que também são importantes, e eu repito, família e Deus. Então são duas necessidades que você não pode abandonar. São duas necessidades que você precisa ter como prioridade na sua vida. O ensino de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, é semelhante ao ensinamento de Jesus, pois os crentes são exortados a terem uma vida quieta, trabalhando com fé. Portanto, trabalhe com fé, quieto, sem se envolver em coisas erradas, honestamente, e na esperança de que Deus vai cuidar de você, que Deus vai te abençoar. Amém. Em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 10, tem um alerta do apóstolo Paulo que diz assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Então, o preguiçoso também não tem espaço diante de Deus. O preguiçoso não tem espaço no reino de Deus. Repreenda a preguiça, ensina seus filhos a lutar contra a preguiça. É natural ali na adolescência ficar preguiçoso, ficar meio deixar as coisas bem largadas, mas isso depende dos pais, tá? Não depende deles, não. Porque tem muitos pais que falam, mas meu filho, minha filha está tão preguiçosa, mas também não faz nada. Não orienta, não instrui, não exige, não dá o sentido das coisas, né? Então você precisa orientar, precisa instruir, precisa ocupar, precisa dar responsabilidades. Desde pequenininho ali, dar responsabilidade, ensinar a se vestir, ensinar a tirar a roupa e colocar no lugar certo. Né? Porque tem criança que sai jogando pela rua, por dentro da casa, sala, cozinha, e a mamãe ali atrás recolhendo. Vai crescer assim, e quando tiver grande, a mamãe vai ter que sair correndo atrás, juntando as coisas, porque por onde passar vai sair espalhando. Então, vai ensinando já a ter responsabilidade, vai ensinando já a cuidar de si próprio, o valor das coisas, a importância das coisas, para que a pessoa não viva ansiosa, querendo viver apenas para o trabalho, né? Ou preguiçosa demais, que não quer saber de nada. Então, repreenda a preguiça e instrua para que seus filhos não cresçam preguiçosos. Ainda sobre uma vida de quietude, Jesus também ensina que nós não devemos viver ansiosos quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Então, nós sempre vamos ter uma roupa para vestir. Não importa, talvez não seja aquela roupa de marca, né? Aquela roupa dos sonhos, mas roupa você sempre vai ter. Sempre vai ter. Então você observe que nem sempre teremos
as coisas como sonhamos, mas sempre vamos ter. Nem sempre vamos ter o sapato dos sonhos, mas vamos ter. Nem sempre vamos ter a roupa dos sonhos, mas sempre vamos ter. Então, não faça disso uma escravidão, né? Não viva para ter uma aparência social, mas viva o suficiente para estar com seu corpo coberto e para que você esteja bem alimentado. O Legista está falando que o homem sempre se preocupa com o amanhã. É uma preocupação natural, né? Uma preocupação natural. E claro, você tem que fazer um planejamento de vida, você tem que ter um propósito, você tem que sonhar, né? Você tem que pensar, eu vou adquirir uma casa, eu vou reformar a casa, eu vou ampliar a casa. É, os filhos vão chegar na idade de faculdade, tem uma despesa para isso, tem um custo para isso. Então você tem que fazer um planejamento de vida. Tem, mas cuidado para esse planejamento não te causar desespero, senão a pessoa para e fica assim, e agora, né? Meus filhos vão crescer, vão precisar de faculdade, eu vou ter que ampliar a casa, eu vou ter que reformar a casa, eu vou ter que comprar casa, eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, e a pessoa fica ansiosa e se entrega ao trabalho de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo mais para a família, não tem tempo mais para Deus, e quando vê, nada daquilo valeu a pena, né? Nada daquilo foi importante, nada daquilo trouxe prazer e satisfação. Então, observe bem isso para que você não viva as aflições desnecessárias. Bom, Jesus ensinou que o Pai veste muito bem os lírios do campo que não trabalham nem fiam. É Mateus 6, 28 e 30. E concluiu dizendo que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, pois assim teremos o que necessitamos. Mateus 6, 31, 34. E o que é que Jesus fala que nós teremos de Deus? Alimento, vestimenta e o bem-estar, aquilo que é necessário ali para o dia a dia. Então, não se preocupe com aquilo que pertence a Deus, mas isso não significa que você vai deitar numa rede e vai ficar esperando chegar roupa, chegar alimento. Não, não é isso. Tem muitas pessoas que falam assim, estou vivendo pela fé. A Bíblia diz que temos que viver pela fé, que não devemos se enfadar com o trabalho. E fica ali só esperando, pedindo de um, pedindo de outro, pedindo de um, pedindo de outro. Isso não é correto, né? Não é correto. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Cada um tem que sustentar a si próprio. É claro que vai ter alguns momentos da vida que vamos precisar um dos outros. Mas o correto é você trabalhar para ter o seu sustento, sustentar a sua casa, ensinar os seus filhos também a trabalharem, porque eles vão crescer, eles vão ter a independência deles, vão ter a vida deles, então tem que aprender a ter esse tipo de responsabilidade, né? Um ensino semelhante também é feito pela epístola, né? Pelas epístolas, e nós vamos observar aqui também, principalmente em Filipenses capítulo 4, versículo 6, onde Jesus ensina o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele fala isso para que nós não podemos viver inquietos, né? Que os resultados da nossa fé, que vem através da oração, é que vão proporcionar a nós a abertura de portas de caminhos para que as coisas aconteçam. Então, se ainda não aconteceu, não se desespere, mas continue sonhando, continue orando, continue buscando, continue se preparando. Um outro detalhe que é importante, que Deus não entrega nada por precipitação. Deus sempre espera que nós estejamos prontos para receber. Então, às vezes, alguém ora pedindo alguma coisa, desejando alguma coisa, sonhando com alguma coisa e demora a acontecer. É porque não estamos preparados. Então, mude a oração pedindo a Deus, me prepare. Mude a oração dizendo para Deus, mostra-me como devo fazer, como devo proceder. Amém? Segunda parte da lição diz, cuidando da própria vida. Vamos lá. Tratando dos seus negócios. O cristão não deve intrometer-se na vida dos outros fazendo mexericos. Deve cuidar da sua própria vida.
É preciso preocupar-se com o próximo, mas com o intuito de ajudá-lo. 1 Coríntios, capítulo 10, 33, Romanos 15, versículo 2. Então, o mexerico que fala aqui na lição é as fofoquinhas, o fala-fala. Portanto, nós devemos olhar para a vida das pessoas, né, e aquilo que as pessoas estão acertando, nós devemos nos alegrar com elas. E aquilo que as pessoas estão errando, nós temos que instruí-las para a correção. E se a pessoa não aceitar, nós aí sim devemos procurar alguém próximo, compartilhar do problema, para que possa também ajudar essa pessoa a refletir, a sair desse problema. Tá? Então, assim, não é que não vamos deixar de observar o que está errado na vida das pessoas. O que nós não podemos é ficar com fofoquinhas maldosas, fofoquinhas sem futuro, só para ver o rolo, a confusão, né? Só para ver ali a treta. Não. Quando nós observarmos a vida de alguém e percebermos o que está errado, é um sinal que podemos ajudar. Se nós percebemos o erro, é porque sabemos como fazer certo. Então, podemos ajudar, podemos contribuir com a vida dessa pessoa. Então, seja cuidadoso nisso e procure instruir as pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá, ainda sobre cuidando da própria vida, trabalhando com as próprias mãos. Né? O versículo 11 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Como servos de Deus, não podemos viver às custas do trabalho dos outros. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, assim, não é errado você ajudar as pessoas que estão precisando. Agora, é errado você ajudar o preguiçoso. Aí é isso que a Bíblia orienta. Ajudar o preguiçoso é jogar num saco furado. Né? É guardar a sua riqueza, seus bens, o seu dinheiro em saco furado. Você vai colocar em cima, ele vai cair embaixo. Não vai segurar. Então é isso que a Bíblia orienta. Nós devemos sim ajudar o próximo, devemos sim ajudar as pessoas que precisam, mas observe se a pessoa não é uma preguiçosa. Se a pessoa também não é uma pródiga, né? O que é pródigo? Aquele que pega o dinheiro e gasta com aquilo que não é útil e depois fica sem dinheiro, chorando, desesperado porque não tem dinheiro para o essencial. Mas cadê o dinheiro para o essencial? Está trabalhando, está recebendo, mas não está tendo dinheiro para o essencial. Por quê? Porque essa pessoa é pródiga, é gastadora, gasta com aquilo que não é necessário. E a Bíblia orienta, né? Por que gastai o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Ou seja, a prioridade é alimentar. Segunda prioridade, vestimenta. Terceira prioridade, o seu bem-estar. Então não saia gastando dinheiro com aquilo que é inútil. Não saia gastando dinheiro desesperadamente. Use o seu dinheiro de uma forma prudente e de uma forma correta. Compre aquilo que é essencial. Se você não pode ter um celular iPhone, compre um smartphone. Se você não pode ter um celular caro, compre um barato. Né? Mas não se angustie, não se desespere, não se endivida. Nós, hoje no Brasil, tem 66 milhões de endividados. 66 milhões de endividados. É muita gente endividada. É muita gente sufocada, é muita gente que não está dormindo bem, é muita gente que não está conseguindo descansar à noite preocupada com essas dívidas. A inflação está alta. O preço das coisas, cada vez que você vai no mercado, já está diferente. Então, muito cuidado, época de crise, época de inflação alta, época que a economia está desgovernada, época que a economia está sem controle. Então, você precisa controlar mais. Você precisa ter mais cautela para que você
não venha jogar em saco furado, para que você não venha se comprometer, não venha se endividar, não venha ter problemas com isso. São essas as orientações bíblicas, né? No Salmo 128, no versículo 2, diz assim: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Quando você trabalha, você sustenta a si próprio e você torna-se uma pessoa feliz, porque você vai estar sustentando a si próprio. Eu me lembro quando eu era menino, teve uma fase da vida que eu já estava ali adolescente, eu parei e pensei na vida e imaginei assim, será que eu vou conseguir sustentar a mim mesmo? Será que eu vou conseguir dar conta de cuidar de mim mesmo? E aí já comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos eu já estava trabalhando, já tinha meu dinheiro, já tinha minha renda. E com 16 anos eu já gerenciava o setor de uma empresa grande. Com 18 anos, tentei ali pela primeira vez, ser dono do próprio negócio. Então, assim, muito cedo já fui experimentando situações na vida que pudesse me garantir um viver bem. Então, eu tinha essa preocupação com o futuro ali muito cedo, já muito pequeno, e quando eu era um adolescente, eu imaginei que eu nunca fosse conseguir ter nada. Eu imaginava assim, eu ficava vendo as pessoas, é, coisa pequena, né? Tipo, tinha bicicleta, eu não tinha, alguém tinha um sapato novo, eu estava com um sapato já velho, e aí eu imaginava, eu acho que eu nunca vou conseguir ter as coisas. Mas aí, conforme eu comecei a trabalhar, comecei a produzir, comecei a ter renda, eu fui vendo que era possível, né? E fui vivendo do próprio trabalho. Então é isso que a Bíblia orienta. E é isso que é bom que ensinamos também para os filhos, porque eles também vivem essa ansiedade ou então tornam-se preguiçosos e escorados nos pais, né? Tem duas possibilidades. Ou vivem ansiosos para ter o que precisam, ou então ficam preguiçosos, escorados nos pais. Nada justifica a pessoa viver sem trabalhar, todos têm que trabalhar, a não ser que tem algumas razões que a pessoa não pode trabalhar, e aí a Bíblia orienta que nós devemos ajudar. Uma dessas questões é quando a pessoa está doente, tá? Não tem como a pessoa trabalhar doente. Então, se alguém está enfermo, se alguém está doente, vamos dar o amparo, vamos ajudar, vamos procurar saber se a pessoa está conseguindo se alimentar, se a pessoa está precisando de alguma coisa, vamos ajudar, conforme também podemos contribuir, de acordo com o que podemos ajudar, né? Quando a pessoa está inválida, né, quando a pessoa adquiriu ali algum problema, está paralítico, está com o braço paralisado, uma perna paralisada, teve um derrame, alguma coisa assim, a pessoa não consegue se locomover, sofreu um acidente grave, também não consegue se locomover, essa pessoa não tem como trabalhar, tornou-se inválida. Então devemos ajudar sim. As pessoas que estão temporariamente desempregadas, a pessoa é trabalhadora, a pessoa é honesta, mas perdeu o emprego, está difícil arrumar outro emprego, as portas estão fechadas, já tem aí alguns meses que a pessoa não trabalha, então nós temos que ajudar. É um dever nosso como cristão ajudar essa pessoa. É um parente, é um amigo, é um irmão da igreja, é alguém ali conhecido. Uma coisa que não é correta é você sair ajudando de qualquer maneira sem saber quem você está ajudando, que às vezes você está alimentando vícios. Eu já vi várias vezes pessoas pegar a cesta básica e trocar por droga. Já vi situação da pessoa, eu estou com a criança em casa, eu estou desempregado, a criança está chorando de fome, eu estou desesperado porque eu estou desempregado. E aí a pessoa ia lá, dava um dinheiro para comprar esse leite, ou então comprava o leite, dava para essa pessoa,
ficava só observando, a pessoa ia lá na boca de fumo e trocava por droga. Penhorava lá por droga, trocava por droga. Então, assim, temos que observar a real necessidade. Porque se a pessoa é viciada e você fica contribuindo, você está ajudando para que essa pessoa permaneça no vício e afunde cada vez mais e piore cada vez mais a situação dela. Mas se você vê que a pessoa está doente, a pessoa está inválida, a pessoa está temporariamente desempregada, é uma pessoa boa, uma pessoa de índole, mas está passando por uma necessidade, ajude. Né? A Bíblia orienta que devemos ajudar essas pessoas em situações assim, tá bom? Seja solidário, seja bondoso nesse sentido de ajudar quem realmente precisa, tá? Cuidado com o preguiçoso e cuidado com o viciado, porque senão você vai matar essa pessoa. Se você ajuda o preguiçoso, você vai matar ele de preguiça, porque cada vez mais ele vai ficar mais preguiçoso. Tem quem dá. E o viciado também vai morrer no vício, porque tem quem alimenta o vício. Ele pede, a pessoa dá. Então ele vai morrer naquele vício e você vai ter parte nessa morte. Né? Vai ter culpa nessa morte porque você ajudou aquela pessoa viciada a morrer. Então cuidado com isso. Como que você deve ajudar uma pessoa que está no vício? Orientando ela a sair do vício, se dispondo a procurar um centro de recuperação, se dispondo a orar por ela, se dispondo a dar oportunidades para essa pessoa, se dispondo a ajudar ela a mudar de vida, a não continuar mais naquela vida. Então, a sua ajuda para um viciado é para que ele saia daquele vício. E a sua ajuda para o preguiçoso é para que ele saia da preguiça e vá produzir. Tá? Então, observe bem isso, tá? Não sustente a preguiça e não sustente o vício. Tente ajudar a pessoa a sair desses males. São dois males terríveis e difíceis de corrigir. Tá? Muito difícil de corrigir. Mas ajude a pessoa a sair disso. Agora, aquele que está doente, inválido, deficiente, aquele que está temporariamente desempregado, aí é lícito ajudar, é bom que ajude e é necessário ajudar. A igreja, toda igreja, ela tem que ter um serviço social, né? Toda igreja tem que estar atenta ali às necessidades dos seus membros, tá? Então, eu fico vendo assim, tem igreja que vai lá, o pessoal lá na frente dá testemunho, né? Esse mês distribuímos tantas cestas básicas. Mas tem gente ali dentro da igreja passando necessidade que não foi atendida. Então, primeiro observe quem são as pessoas ao redor. Os irmãos da igreja, os irmãos de sangue, algum amigo que realmente esteja precisando, esteja necessitando. Tá? Observe bem e ajude essas pessoas. Se não, você ajuda uma pessoa que você nem conhece, de repente é uma pessoa viciada e você está ajudando essa pessoa no vício e deixa de ajudar um irmão da igreja, deixa de ajudar o serviço social da igreja, deixa de ajudar um parente, um amigo que realmente está precisando. Tá? Então observe bem isso. O preguiçoso e o viciado, você tem que ajudar, orientando, incentivando e dando condições para que ele saia daquela condição. Agora, o doente, o inválido, o deficiente, aquele que está temporariamente desempregado, esses precisam de ajuda. A viúva, o órfão, né? Aquela mulher sozinha, com filhos, tem que cuidar da casa, tem que trabalhar para levar alimento para os filhos, aí sim tem que ajudar, tem que cooperar, porque está batalhando ali sozinha, né? Não tem condições. O ganho de mulher no Brasil, o salário de mulher no Brasil é bem menor do que de homem, e tem muitas mulheres sozinhas cuidando da família, então é muito difícil. É importante observar, ver se não está precisando de alguma coisa. Se estiver precisando de alguma coisa, ajuda. Talvez acabou o gás, a pessoa só vai ter dinheiro para o gás daqui 15 dias, daqui 20 dias. Às vezes acabou o arroz, acabou alguma coisa ali. Você
pode ajudar, não vai fazer falta, é saudável, é positivo, é importante. Só tome cuidado para ver se não é vício e se não é preguiça. Se não for, é saudável e é importante, tá bom? Andando honestamente. Para que andeis honestamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 12, a instrução de Paulo. Paulo orienta que o viver do cristão deve ser digno. Então, qual é a sua profissão? Não importa. Você é um vendedor ambulante, você vende picolé, você vende roupa, você vende, você cata metais para vender, você junta latinha para vender, você trabalha como diarista, você trabalha braçal, não importa, todo trabalho é digno, não tenha vergonha da sua profissão, não tenha vergonha do que você faz, tá? Todo trabalho é digno, porém, trabalhe com honestidade, em qualquer profissão, em qualquer serviço, seja honesto, é assim que Deus vai te abençoar. Seja honesto em qualquer profissão, em qualquer trabalho, em qualquer empresa, em qualquer lugar. Seja honesto. Não participe de motins, não participe de rebeliões, não participe de coisas erradas ali para ganhar dinheiro, para roubar da empresa, para furtar da empresa. Não, seja honesto. Seja honesto. É assim que Deus vai te abençoar. Tá bom? Viva de um modo digno, viva de um modo honesto. É isso que Paulo orienta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, né? Para que andeis honestamente, para que você ande honestamente, para que você viva honestamente. É isso que o Senhor quer para você e espera de você, tá bom? Não importa qual é a sua profissão, toda profissão ela é digna, desde que seja honesta, desde que o seu dinheiro seja honesto, tá bom? Ser cristão é ser conclamado a fazer a diferença no meio de uma sociedade sem Deus. É ser sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13, 16. Geralmente, quando eu vou para um emprego novo, eu reúno ali a equipe de trabalho, tudo, e falo algumas coisas do meu jeito de trabalhar, o que eu pretendo colocar ali como novidade no trabalho. E aí geralmente eu falo também, conte comigo para tudo, menos para aquilo que é errado. Tá? Não conte comigo para aquilo que é errado. E nem deixe eu saber, porque se eu ficar sabendo eu vou ter que tomar providências. Eu não posso praticar coisas erradas, nem posso ver e fazer vistas grossas. Então, eu sempre alerto a todos sobre isso, né? Quer seja no trabalho, no serviço público ou no serviço privado, aonde que eu vou, onde eu confio no meu trabalho, eu sempre deixo claro para a equipe que trabalha comigo, né? Conte comigo para tudo que for honesto, para tudo que for legítimo, para tudo que for correto. Não me chame para participar de nada errado que eu não vou. Não vou participar e nem posso saber. Não posso saber também, senão vou ter que tomar providências. Então é uma questão assim que eu sempre deixo claro para onde eu vou. E quando sou convidado para algum gerenciamento, alguma coisa assim, eu sempre deixo claro, tá? Eu vou para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, tá? Não conte comigo para fazer coisa errada. Falo também para o chefe, para o patrão, para o dono, seja lá quem for, eu sempre falo isso. Conte comigo com aquilo que é certo, né? Não espere de mim e não peça para que eu faça nada errado, que eu não posso fazer e não vou fazer. Não vou. Então, se for para coisa errada, chame outro, né? Não deixe nem que eu fique sabendo, mas comigo não conte. Eu sempre deixo muito claro isso. E nunca perdi por isso. Pelo contrário, né? Sempre as portas estão abertas e tenho boa referência por onde passo. Então é importante você ter uma conduta assim, tá bom? Vamos lá. Ainda no capítulo 4, versículo 12 de 1 Tessalonicenses,
O apóstolo Paulo escreve assim, né? Para com os que estão de fora, né? Seja honestamente para os que estão de fora. Então, assim, seja honesto com aqueles que estão perto de você e seja honesto também com os de fora. Porque tem gente que fala assim, eu vou ser honesto com o meu patrão ou com a empresa que eu trabalho, mas com o cliente, não. Com o cliente eu vou, ó, dar uma espetada nele. Seja honesto também, seja honesto. Quantas e quantas vezes eu já fui em supermercado, já fui em comércio, e geralmente as moças do caixa ali concentradas, elas às vezes elas enganam e passam um troco errado. E geralmente muitas e muitas vezes já aconteceu delas passarem o troco errado, né? Mandar dinheiro a mais. Tipo, só um exemplo aqui, né? Você dá R$ 20 ali para pagar, aí ela se confunde e acha que você deu 50 e vai dar o troco de 50. Isso já aconteceu várias vezes comigo. E eu pego aquele troco e falo, olha, você confundiu, tá? Você confundiu. Você passou troco a mais. E geralmente elas nem acreditam, né? Elas falam, não, passei certo. Eu falei, não, você passou a mais. Eu te dei uma nota tal e você me deu um troco a mais. Está aqui, ó, devolve. Já teve um caso que a moça pegou o telefone, ela estava tão certa que ela tinha passado o troco certo, aí ela pegou o telefone, eu devolvi para ela e ela falou assim, eu vou ver se no caixa à tarde então sobrar esse dinheiro, é porque não estava, você estava confuso, aí eu te ligo para você pegar o dinheiro de volta. Tá bom, aí quando foi à tarde ela ligou, olha, realmente eu tinha passado errado, fechou o caixa certinho e agradece, né? Então tem muitas pessoas que acham assim, vou levar vantagem, né? Levei vantagem. Aquela moça que está trabalhando ali, no final do dia ela vai assinar um vale, tá? Vai descontar do salário dela. Às vezes, muito mais do que ela ganhou naquele dia. De repente, a porção do salário dela de um dia não vai pagar aquele furo que teve no caixa. Então, seja honesto. Isso já aconteceu várias vezes. Sempre que eu vou pagar alguma coisa assim no supermercado, principalmente quando o supermercado está muito movimentado, o comércio está muito movimentado, eu presto muita atenção ali no troco, porque elas ficam ali agitadas e acabam passando o troco errado, passando troco a mais, né? Dificilmente passam a menos, geralmente passam a mais. Então fique atento para você não tirar isso da pessoa, que no fim do dia vai fazer falta, ela vai ter que assinar um vale que faltou dinheiro no caixa. Então fique atento com essas coisas, tá? Isso não é lícito, não é correto para que a pessoa possa estar bem com Deus. E o cristão, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Como sal da terra e a luz do mundo, ele tem que dar bom testemunho. Ele tem que ser exemplo, ele tem que vivenciar aquilo que ele prega, naquilo que está na Bíblia. Não só um escutador da palavra, mas ele tem que colocar em prática. Ele tem que colocar em prática aquilo que é verdade. O cristão ele tem que ser irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Tá? Diante de Deus e diante dos homens. Ser cristão autêntico é dar testemunho com a sua vida de que é filho de Deus. Então é a sua atitude que vai dizer que você é cristão. Não é você sair por aí falando, eu sou um cristão, eu sou um cristão. Não. O que vai fazer você ser visto como cristão é a sua atitude. Porque tem gente que sai por aí falando que é cristão, sou cristão, sou cristão. E as atitudes dele tornam-se vergonha para o evangelho. O comportamento dessa pessoa vira vergonha para o evangelho. Então, seja um cristão de atitude bíblica, atitude que louva ao Senhor. Viva conforme o Evangelho para que as pessoas olhem para você e digam: eu quero esse Deus para minha vida. Eu quero esse Deus para transformar também a minha vida. Olha só, essa pessoa, você não vê ela agitada, não vê ela aflita, não vê ela angustiada. No momento difícil, você vê ela com esperança e com fé. Naquele momento de grande desespero, você vê essa pessoa com esperança e com fé. Assim é o cristão. E as pessoas observam isso na gente. As pessoas observam isso em nossas vidas.
Portanto, esteja atento, né? Observe essas coisas e Deus te concederá a grande vitória. Vamos lá, ainda sobre andando honestamente, diz aqui na lição: e não necessiteis de coisa alguma, versículo 12 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? E não necessiteis de coisa alguma. Paulo exorta os irmãos a que trabalhassem para sustentar de modo digno e exemplar, pois o crente deve, com discernimento, fazer o possível para não dever coisa alguma a não ser o amor. A sua única dívida deve ser amor, amar o próximo. É isso que você tem que ter que pagar todos os dias, é amor ao próximo e amor a Deus. Caso contrário, viva honestamente de forma que você vai viver. Existem dívidas que são dívidas chamadas no comércio, assim, no meio empresarial, de dívidas boas. O que é dívida boa? Vamos citar um exemplo aqui, né? Você vai, faz um financiamento, você tem lá um FGTS, você faz um financiamento de uma casa. Isso é uma dívida boa, porque você está pagando por mês, deu uma entrada lá com a FGTS, e você está pagando por mês um valor que você aguenta, que é o equivalente ao que você pagava de aluguel, e você está pagando a prestação de uma casa que no final do contrato será sua. No final do contrato, essa casa é sua, porque você está pagando ela parcelado. Esse tipo de endividamento é o chamado endividamento bom, endividamento positivo, não tem problema nenhum nisso aí, desde que esteja dentro das suas condições. Você precisa comprar um carro, uma moto, que é útil para o seu trabalho, é útil para a sua família, aí você faz um financiamento dentro daquilo que você consegue pagar e dentro daquilo que não vai ser um peso para você. É um endividamento positivo também, não tem problema nenhum nisso. O errado é você sair comprando desesperadamente, compulsivamente, só porque a outra pessoa comprou, só porque o outro tem, aí você quer ter também e sai comprando, comprando, se endividando, e aí você se complica. Aí você se complica. Então, assim, se você precisa de uma moto e você pode pagar uma moto 150 cilindradas, então compre uma moto 150 cilindradas. Não queira comprar uma de 250 cilindradas, porque ela é muito mais caro, ela vai te dar muito mais despesa e você vai se enrolar todo. Então, se você precisa de um carro e você não pode comprar um carro zero novinho, compre um carro semi-novo dentro daquilo que você pode pagar. Aí sim é um negócio, um endividamento bom, é um endividamento positivo. Você está adquirindo um bem parcelado. Você está adquirindo um bem parcelado. Agora, o que você não pode é sair fazendo dívidas como louco, né? Por ambição, para mostrar, para se exibir, para mostrar para as pessoas. Aí não, aí você se complica, aí você vai viver uma situação complicadíssima sem necessidade, tá bom? Preste bem atenção nessas coisas na sua vida, porque isso interfere muito na sua espiritualidade e na sua convivência familiar. Vamos lá, o apóstolo Paulo também ensina, né, que sobre a bênção de Deus, não só obtém o que necessita para si, para a sua família, como tem o suficiente para repartir com aquele que precisa de ajuda, principalmente os domésticos da fé, ou seja, aqueles seus irmãos de igreja, seus colegas de igreja, os seus parentes próximos, seus amigos próximos, seus vizinhos, que você vê que realmente está precisando. O justo, como diz o Salmo 128, come do trabalho das próprias mãos. Ele não vive de jogos de azar e nem de atividades ilícitas. Então, o jogo de azar, ele não é bíblico. Ele não é bíblico. Tanto é que você não vê testemunhos na igreja de alguém que ganhou dinheiro com jogo de azar, né? Se ganha, fica caladinho, porque nem dá o testemunho. E também com coisas ilícitas, né? Então, cuidado com aquilo que é ilegal e com aquilo que é imoral.
Tá? Não faça, pode dar o lucro que for, pode dar o dinheiro que for, mas não se envolva com coisas erradas. Tá? O crime não compensa. O crime não compensa, em qualquer instância, em qualquer nível. A coisa errada não compensa. A atitude errada não compensa. Tá? Então, viva honestamente, viva decentemente, se contente com o que você tem, né? Alegra-te com o que você tem, seja feliz com o que você tem, tá bom? A prosperidade realmente cristã envolve os bens materiais e espirituais, tá? Então, prosperidade para o cristão não é só ter posses, é ter uma vida espiritual grande, uma vida espiritual bem estruturada, uma vida espiritual bem fortalecida. Afinal, Deus promete abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos em abundância sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Né? E abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Promessas de Deus para os dizimistas e ofertantes. Então, Deus tem promessa para quem é dizimista e Deus tem promessa para quem é ofertante. São promessas diferentes. Então, nós devemos também contribuir com o reino de Deus. Devemos também ajudar no reino de Deus para que Deus possa, para que o reino de Deus possa avançar. Né? Um pastor, um líder religioso, é lícito ele ter os seus custos bancados pela igreja. Né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, no Antigo Testamento, os sacerdotes também. Mas eu, por opção, eu pedi a Deus que me abençoasse para que eu não servisse de peso para a igreja. Então, eu vivo pelo próprio trabalho e ainda contribuo com a igreja. E ainda ajudo a igreja, e ainda ajudo as pessoas. E nunca me faltou nada, e nunca me serviu de peso, né? Pelo contrário, né? Deus cada vez mais abençoa. Eu digo como testemunho próprio de vida. Né? Então, do combustível que eu uso, da deslocamento, a minha vida, tudo eu mesmo banco. Poderia, como opção, ser custeado pela igreja? Sim, poderia, não seria errado. Mas eu preferi fazer como o apóstolo Paulo. Para que eu não pesasse para a igreja, eu resolvi sustentar minha vida, minha casa do próprio trabalho. E ainda sobra para ajudar na igreja. Ainda tem como ainda ajudar na igreja. Tá bom? Então é um exemplo de vida para que você saiba que o viver cristão, quando vivemos honestamente com propósitos, Deus abençoa grandemente. O Altíssimo não aceita preguiça, pois é fruto do pecado. Provérbios capítulo 6, versículo 6, Provérbios capítulo 6, versículo 9, Provérbios 21, versículo 25, condena o preguiçoso. Condena o preguiçoso. Então não sejais preguiçosos, mas sejais prontos para servir, prontos para ajudar. Portanto, trabalhe honestamente, viva honestamente, não viva ansiosos, aquilo que você puder adquirir de imediato, compre. O que não puder, espere o tempo correto. Não saia como um louco desesperado, se endividando, se comprometendo e trabalhando além do que precisa e perdendo tempo com a família, perdendo relacionamento com a família, perdendo tempo com Deus e perdendo o seu relacionamento com Deus. Então, trabalhar é necessário, trabalhar é bíblico, desde que seja honesto, moral e ético. Honesto, moral e ético. O seu trabalho deve ser assim. Então, trabalhe, produza para sobreviver,
Trabalhe e produza, ajude no reino de Deus, trabalhe e produza, ajude as pessoas que realmente precisam, e Deus vai te abençoar cada vez mais, e Deus vai te conceder cada vez mais, e Deus vai acrescentar em sua vida paz, saúde, alegria, felicidade, sossego, grandes vitórias espirituais, grandes vitórias familiares, grandes vitórias sociais, né? Quando falo em vitória, não é dinheiro, não é ganhos, não é perto. São também outras coisas que você nem imagina. A pessoa que é abençoado com a saúde não gasta com médico, não gasta com exame, não gasta com farmácia. É uma pessoa que está sempre tá poupando, né? Tá poupando porque Deus tem abençoado dando boa saúde, né? Deus tem ajudado. Então, trabalhe honestamente, trabalhe com ética, trabalhe com responsabilidade, faça tudo com decência, com ordem, seja um bom profissional em tudo que você faz, se dedique, mas tenha tempo para Deus e tenha tempo também para a família, tá bom? Porque senão não vale a pena. Concluindo a lição, a conclusão aqui diz a seguinte: Deus determinou que o homem deve trabalhar para se manter. Após a queda no Éden, o trabalho passou a ser desgastante mental e fisicamente. Todavia, o mesmo não deixou de ser uma bênção. O cristão deve ser um exemplo no labor diário, honesto e dedicado, para que, sendo o sal da terra e a luz do mundo, glorifique a Deus com o seu serviço. Amém? Deus seja louvado e abençoe a cada um que nesta manhã acompanhou conosco, especialmente os que interagiram conosco, o Oséias, a Lenilce, o Rose, Legilson, Aldenira, Edilon e outros aí que acompanharam também. Deus seja louvado e glorificado, guarde essas palavras e que essas palavras possam te dar direcionamento para a sua vida familiar, para a sua vida profissional, para a sua vida social e também para a sua vida espiritual. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Pedimos, Senhor, neste momento, que Tu fixa essas palavras, esses ensinamentos em nossa mente, em nosso coração. Que possamos viver do nosso trabalho de forma digna, honesta, ética e moral, para que assim possamos ser referência tua aonde quer que estejamos. Gratos somos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pedimos também que abençoe cada um que está recebendo essa mensagem, para que seja transformadora, para que ajude na vida dessas pessoas, para que seja uma redenção na vida de cada um. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje, domingo, estaremos reunidos a partir das 7 horas da noite na rua Cristina 6291, bairro Igarapé, aqui em Porto Velho. Se você estiver em Porto Velho, esteja conosco. A paz seja com todos.